Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, hoje falando sobre sociedades limitadas, a diferença da cessão de cotas para a dissolução parcial da sociedade. Se liga nesse vídeo, pessoal. Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto convidando vocês para o nosso Black Week do Aprenda Empresarial. Você aí que quer aprender o direito empresarial, aproveite o nosso Black Week. Estamos falando de direito societário, contratos mercantis, títulos de crédito, recuperação judicial e falência e muito mais conteúdo para vocês. Se liga e aproveite o nosso Black Week. Hoje nós vamos falar sobre sociedade limitada, uma das mais comuns do nosso país, sobre a posição do sócio numa cessão de cotas ou numa dissolução parcial de sociedade. Nós vamos distinguir isso, você vai entender muito bem, mesmo porque você pode estar nessa posição como sócio de uma sociedade limitada. De antemão, se gostou do tópico, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal, aquele que quer fazer parte de uma sociedade limitada, se tornar um sócio, ele precisa adquirir as cotas. Isso mesmo, pagar por essas cotas. Sendo sócio, terá cotas. E essas cotas geram direitos e obrigações e responsabilidade para esses sócios perante a sociedade. Fato é que, como num casamento, a sociedade limitada, esse casamento entre os sócios, nada o obriga a permanecer ali eternamente, né? Essa relação ela pode acabar, seja porque o sócio cederá as cotas a um terceiro ou a um sócio, ou se o sócio se retirará da sociedade por algum motivo. Por essa razão, estamos aqui distinguindo cessão de dissolução parcial da sociedade. Na primeira hipótese, que é a de cessão de cotas, nós temos a possibilidade do sócio vender as cotas, ceder as cotas para quem já é sócio ou para um terceiro que não seja sócio. Por essa razão, o artigo 1057, artigo importante neste caso, ele traz a previsão que se não houver previsão contratual lá no contrato social, no acordo de sócios, o sócio poderá ceder as cotas para quem já é sócio ou para terceiro, mas neste caso, desde que não haja oposição de mais de um quarto do capital social. O que quer dizer isso na prática? Sou sócio, quero ceder para quem já é sócio. Posso escolher, posso dividir essa cessão, não tem restrição, mas para um terceiro não pode ter oposição de mais de um quarto deste capital. Ok, esta é a previsão de cessão. Na verdade, esse contrato de cessão é feito por escrito, constando os termos da cessão, valor, forma de pagamento, e havendo então a concretização dessa cessão de cotas, nós não teremos a alteração do capital social da sociedade, ele permanecerá o mesmo. Sairá este sócio, ou se ele ceder parte, permanece, mas cederá uma parte, e aquele que receberá essas cotas terá, neste caso, esse direito societário naquele percentual de cotas que foram cedidas. Percebam que o capital da sociedade não foi alterado. Já na dissolução parcial da sociedade, nós temos uma situação diferente, porque ela pode ocorrer em algumas hipóteses que são previstas no Código Civil. Por exemplo, no caso de morte do sócio. Sócio morreu, artigo 1028 no caput, dissolução parcial. Outra hipótese é o direito de retirada. O sócio quer sair da sociedade, artigo 1029 do Código Civil. Outra hipótese é de exclusão do sócio, ele vai ser excluído, chutado da sociedade, artigo 1030 do Código Civil. Temos mais duas hipóteses, daquele sócio que é declarado falido, artigo 1026, e também da exclusão do sócio minoritário, que é do artigo 1085. Trouxe aqui algumas hipóteses que o sócio será retirado da sociedade. Neste caso, nós teremos uma redução do capital social, ele será excluído e será necessária uma ação de dissolução parcial da sociedade para que seja apurado esses haveres, o valor correspondente a essas cotas deste sócio, para que ocorra o pagamento, ele seja reparado, já que possui esse direito. Percebam que na hipótese de cessão, não há mudança no capital social e somente há uma alteração de sócios, aí de pessoas no capital social. Aqui neste caso, de dissolução, o sócio sai, então já saiu um sócio, não entrou outro, e o capital social será reduzido e demandará uma ação
que será de dissolução parcial da sociedade de ação judicial com a forma de apuração destes haveres. Como é que vai calcular isso? Tem vários critérios, mas em regra por balanço especial. Artigos 1031 do Código Civil, junto com o artigo 604 a 606 do Código de Processo Civil, não é objeto da nossa aula, já falamos disso em outros vídeos. O importante aqui é lembrar que tanto em uma hipótese quanto outra, o sócio que sai da sociedade, ele permanece solidariamente responsável por obrigações contraídas na época que ainda era sócio, por força do artigo 1003, parágrafo único do Código Civil. Então não é simplesmente sair e deixar de ser responsável. Percebam que temos dois caminhos diferentes. Vou dar uma dica para vocês, você que gosta, que está nessa situação, que advoga nessa área, mas antes disso, se quer aprender um pouco mais de empresarial, tem o nosso Aprenda Empresarial aqui para vocês, nosso canal do Telegram, que atualiza vídeos diariamente para direito empresarial. Mas qual é essa dica, professor? Para quem pode estar nessa situação. Estar acompanhado por um bom advogado ou advogada que entenda de direito societário para que redija adequadamente um contrato de cessão de cotas, muito importante isso, para que acompanhe a alteração do contrato social com a cessão de cotas formalizada e também no caso de dissolução parcial, estando pela sociedade, pelos sócios que permanecerão, ou por aquele sócio que foi excluído da sociedade, se houve uma exclusão legal e, se legal, para apuração destes haveres da maneira mais célere possível. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.